Olá, que bom que você está aqui para a nossa leitura bíblica. Hoje nós leremos a primeira parte do capítulo 5 do Evangelho de João. Então vamos lá? Vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: "Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito." Ao que ele lhes respondeu: "O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe eles: "Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?" Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior." O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também." Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O texto que lemos nos mostra mais uma vez Jesus fazendo o que só ele sabe fazer. Jesus, diante de uma multidão, enxerga uma pessoa que sofre, uma pessoa a quem ele quer curar. Ele se aproxima e cura. Ele demonstra seu poder. O poder demonstrado por Jesus de curar pessoas, de fazer milagres, sempre foi notável. Tanto é que nós vimos até agora esse poder sendo descrito como sinal, um sinal que apontava para quem Jesus é, né? As curas são sinais que apontam para quem Jesus é. Mas aqui nesse episódio, além desse poder, além desse sinal, Jesus Cristo demonstra que essas ações dele são dirigidas por Deus. Ele está fazendo o que Deus está fazendo. Ele está realizando aqui na terra a obra de Deus. As ações que ele faz porque Deus as quer fazer. E veremos mais uma vez Jesus saindo de uma região para outra, Jesus sendo guiado por essa vontade de Deus, fazendo o que o Pai quer fazer, realizando a obra de Deus e nesse caminho encontrando os filhos de Deus e transformando suas vidas. Como falamos, aqui o texto começa com uma jornada, né? Jesus subiu para Jerusalém. Nós vimos anteriormente que ele estava na região da Galileia. Ele estava em Caná da Galileia, onde encontra um oficial lá que tem o seu filho doente, que estava em Cafarnaum. Jesus cura. É o último relato que vimos no capítulo 4 e ele enfrenta de novo essa jornada de aproximadamente 160 quilômetros para chegar em Jerusalém. Eu até coloquei no mapa aqui, né? Essa cidade aqui, que eu não vou nem ousar pronunciar o nome aqui, é exatamente o ponto onde era Caná da Galileia. Cafarnaum está aqui na ponta do mar da Galileia aqui, e daqui, imaginamos que Jesus estivesse aqui ainda, até Jerusalém, né? Nós temos por esse caminho mais rápido aqui 158 quilômetros.
diz que são 33 horas constantes de caminhada. Eu imagino que seja aí uns 3 dias de caminhada. E com isso você tem uma noção, né, da distância quando falamos, foi para Galileia, foi para Jerusalém. É essa jornadinha aí que nós estamos falando a pé. E João diz que ali em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, existe um tanque. É o tanque que em hebraico se chama Betesda. E esse tanque tem 5 pavilhões. Nós temos imagens de escavações arqueológicas, projeções de como seria esse tanque, e ele era realmente muito grande. Eram 2 piscinas grandes e tinha 5 barracões, imagine assim, ao redor dele. Um grande na lateral, outra lateral, 2 de comprido e um no meio. As pessoas entravam assim nesses galpões aí e de lá tinham acesso às piscinas. Essa aqui é uma imagem baseada nas escavações, fazendo uma projeção do que deveria ser o tanque de Betesda, ou os tanques, as piscinas que eram chamadas de tanque de Betesda naqueles dias. Então, nesses galpões as pessoas entravam aqui, tá vendo? Quando fala 5 pavilhões, imagina-se que estão falando disso aqui, ó. Um pavilhão, outro pavilhão reto aqui, 2, 3, 4, e você poderia entrar nesse aqui do meio, 5. Então você tinha 5 galpões, ou pavilhões de acesso às piscinas de Betesda. Nós imaginamos que esse local servia como um local de purificação, de lavagem, de limpeza dos viajantes que chegavam para Jerusalém, para ir ao templo, Imaginando que ele tenha sido feito realmente para esse ritual de purificação dos viajantes, ele precisaria ter algum sistema de água corrente, entrada e saída de água. Essa água não poderia ficar constantemente parada, porque essa piscina ficaria cada vez mais poluída, Então imagina-se que havia algum sistema de entrada e de saída de água que provavelmente agitava essas águas, que também deveria ser visto com os bons olhos, Porque era um sistema de renovo, sempre que a água vinha água limpa, vinha água nova. E embora ele tenha sido construído para a purificação, nos dias de Jesus havia ali, era uma multidão de enfermos. Não podemos afirmar exatamente como e quando ocorreu essa mudança, existem muitas conjecturas, possibilidades, É muito possível que uma notícia de que a água nova tenha feito bem para alguém, tenha curado alguém, tenha feito com que as pessoas doentes corressem para lá. Sempre houve uma situação muito mística envolvendo Jerusalém, e não apenas pelos judeus, não apenas nos dias de Jesus. Nos filmes que nós vemos aí na Idade Média, pessoas fazem caminhadas enormes, peregrinações para chegar à Terra Santa. Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que se esforçam muito para ir lá ser batizado na Terra Santa, olhar a Terra Santa, pegar a Terra Santa. Eu já vi pessoas vindo de Jerusalém e trazendo de lá água de Jerusalém para vender aqui por um preço muito caro, terra de Jerusalém para vender aqui, barro do Rio Jordão para vender aqui. E, infelizmente, em muitas igrejas ainda há uma mística muito forte sobre essa região de Jerusalém, sobre as coisas lá de Jerusalém. Olhando para isso que acontece nos nossos dias ainda, eu imagino que é muito fácil que uma notícia lá de que um banho no tanque de Betesda fizesse bem para alguém e curasse alguém. E é provavelmente isso que leva uma multidão de enfermos para esse tanque de Betesda, ou seja, para estes pavilhões de Betesda. Quem estavam lá? Cegos, coxos e paralíticos. No versículo 4, nós temos um texto que está entre colchetes. Olha aqui, ó, entre colchetes. Está vendo esse colchete aqui? E que termina aqui no final do versículo 4, esse sinal que a nossa Bíblia traz é um sinal de que esse texto, essa porção de texto aqui, não está presente nos mais antigos e nos melhores manuscritos que temos da Bíblia. Mas o que é isso?
Infelizmente, nós não temos nenhum texto original que saiu da mão de um apóstolo, de um escritor da Bíblia e que chegou até nós, ou que alguém conseguiu tirar uma foto dele. Nenhum original chegou até nós. O que temos então e o que chegou até nós? Várias cópias. Assim acreditamos que João escreveu esse evangelho. E várias pessoas, várias igrejas, várias comunidades procederam cópias desse evangelho e espalharam esse evangelho para várias igrejas cristãs, das diversas regiões onde o cristianismo estava. Essa prática da cópia deveria ser visto como algo muito natural, pois o evangelho nasce com os judeus, que já tinham a prática das cópias do Antigo Testamento, cópias que eram distribuídas para as sinagogas, para o templo. Essas cópias acompanhavam as comunidades. À medida que esse povo judeu se torna cristão e passa a seguir o cristianismo, e quando os apóstolos escrevem as cartas, essas cartas também são copiadas de uma igreja para outra. Nós entendemos que a igreja de Corinto recebeu uma carta do apóstolo Paulo e que ela fez cópias, e as outras igrejas receberam cópia da carta que foi para Corinto. Então, assim, o Novo Testamento é distribuído através de cópias. E o que chega a nós, chega às pessoas que escreveram as Bíblias que temos hoje, são cópias, são fragmentos dessas cópias. Existem muitos e muitos fragmentos, cópias encontradas de uma comunidade, em outra comunidade, numa região, em outra região. Quando o texto está entre colchetes, quer dizer que vários textos não têm esse trecho aqui, e alguns têm. Quando nos deparamos com estes casos na Bíblia, onde temos um texto que não está no manuscrito e que está no outro, fica a dúvida: será que um copiador, um copista, esqueceu de colocar, ou será que foi acrescentado? Nós achamos que é mais fácil ser acrescentado do que ser esquecido, visto o zelo que eles tinham pela palavra de Deus. Essas divergências existem no Antigo Testamento, existem no Novo Testamento, são coisas muito simples, não existe divergência quanto a nenhuma mensagem doutrinária de quem é Jesus ou de Deus ou sobre a nossa salvação, e existe uma lógica nessas divergências, Aqui, por exemplo, nós vamos ver que tem lógica um copista ter acrescentado. Eu acho que esse texto foi acrescentado. Por quê? Porque sem ele você não entenderia o que está nos próximos versículos. Vamos lá? Vamos ler esse texto e quando nós lermos os próximos versículos nós voltaremos a ele. Então o versículo 4 diz que estes cegos, coxos e paralíticos estavam lá esperando que a água se movesse, porque um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, quando ela fosse agitada, sarava de qualquer doença. O próximo versículo diz que estava ali um homem que estava enfermo há 38 anos, ali no tanque, ali esperando nesse contexto. E Jesus vê aquele homem deitado e sabendo, dos 38 anos que ele estava ali, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E olha a resposta do homem no versículo 7. Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Imagine a cena. Jesus vê um homem deitado há 38 anos. E Jesus pergunta para ele: você não quer ser curado? Você que sabe quem é Jesus responderia: claro que eu quero, me cura. Mas aquele homem só conhecia um jeito de ser curado. Na cabeça dele, só era possível ser curado se ele entrasse no tanque quando as águas eram agitadas. Agora imagine que você não tivesse aquele trecho do versículo 4 e você ouvisse a história de que Jesus está andando, chega em Jerusalém, chega no lugar e pergunta para uma pessoa: você quer ser curada? E a pessoa responde: Senhor, ninguém me põe no tanque. Quando eu vou descer no tanque, o outro já desceu no meu lugar. Você ia ficar perdido nesse texto. Como assim ninguém me põe no tanque? Do que esse homem está falando? Quem falou em tanque? Quem falou em água agitada?
Ninguém falou isso. Jesus perguntou se ele quer ser curado. Então, para você não ficar perdido, nós temos o texto do versículo 4, que imaginamos que é um acréscimo explicativo. Com isso, nós temos uma outra questão. A Bíblia está dizendo que um anjo descia e mexia nas águas e quem chegasse primeiro ali seria curado? A Bíblia não está dizendo isso. Isso é uma explicação para que você entenda qual era a crendice popular da época e por que aquele homem estava depositando sua fé nessa crendice e não em Jesus. Aquele homem estava seguindo, o fluxo das pessoas, a crendice popular e colocando sua esperança num mito, colocando sua esperança numa fábula. Por que eu estou dizendo para você que a Bíblia não diz? Principalmente porque se isso fosse verdade, se Deus resolvesse curar pessoas através da velocidade delas, através da capacidade delas de chegar primeiro e colocasse essa bênção, essa graça baseada na ação das pessoas, nós teríamos que anular todo o restante da Bíblia, porque a Bíblia nos mostra uma mensagem de graça. A crença desse homem não condiz com a ação de Deus. Deus não cura ninguém porque é mais rápido, Deus não cura ninguém porque é mais esperto, Deus não abençoa pessoas porque elas foram mais ligeiras que as outras, ou porque elas se posicionaram num lugar diferente das outras. Deus abençoa pessoas por sua graça. O que é que Deus faz? E por que eu estou dizendo para você com tanta certeza é isso que Deus faz? Porque Jesus está fazendo o que Deus faz. A ação de Jesus tem sim a ver com a obra de Deus. Jesus está realizando a obra de Deus. E a obra de Deus não é jogar lá do céu um anjo, uma bênção e quem pegar primeiro pegou. Não, Deus abençoa seus filhos. Deus alcança os seus filhos por graça. Deus os abençoa, os cura, os transforma. Deus faz essas ações propositalmente. Ele quer fazer e ele faz o que ele quer fazer. Depois da pergunta que Jesus faz para ele se ele quer ser curado e dessa desculpa que o homem dá aqui, não tem ninguém que me leve, eu não consigo, eu não sou rápido, eu não sou forte, eu não sou suficiente, Jesus então diz para ele, levanta, pega o seu leito e anda. Faça essas 3 coisas. Se levante, está deitado há 38 anos, se levante, pegue o seu leito e ande, e vai, você está curado. E o resultado é que imediatamente o homem se viu curado, ele pegou o leito e começou a andar. Toda cura, toda ação, todo milagre de Jesus é fantástico e nos chama muito a atenção. O que eu acho muito curioso nessa cura aqui é que o homem não crê em Jesus. O homem crê numa crendice popular. O homem crê numa esperança falsa. Ele põe as suas expectativas numa notícia falsa. E Jesus chega para ele e cura. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele não diz que quer. Ele não fala, Jesus, ainda bem que o Senhor chegou, porque eu estava esperando essa crença, eu estava esperando que o anjo viesse e não veio, mas o Senhor vai me curar. Não, ele não pede para que Jesus cure ele não crê que Jesus pode curar ele não sabe quem é Jesus. E Jesus cura, Jesus faz o que ele quer fazer. E nós veremos na decorrência desse texto e também continuaremos vendo isso no próximo vídeo, na segunda parte do capítulo 5, que Jesus Cristo está fazendo a obra de Deus. Jesus faz o que o Pai está fazendo. E o que o Pai quer fazer aqui é curar um homem que não tem fé. É curar, alcançar um homem que não sabe quem é Jesus, alcançá-lo com sua graça. E através desse alcance, através dessa cura, através dessa transformação, Jesus vai chamá-lo para que ele preste atenção em como anda, em como vive a sua vida. E eu não me aguento, Já quero falar do final do texto, mas vamos continuar andando trecho a trecho desse texto. O homem estava andando, mas era sábado. E segundo a religião judaica, ninguém poderia desempenhar nenhuma atividade no sábado. E por isso, os judeus falaram para aquele homem que foi curado, hoje é sábado,
você não pode carregar a sua cama. E o homem respondeu para ele: quem me curou me mandou pegar o leito, né? Me disse para eu pegar o leito e andar. Ao ser acusado de fazer uma ação indevida no sábado, aquele homem fala assim: olha, quem tem poder para me curar, tem poder para mandar eu fazer isso também, né? Aquele que me curou depois de 38 anos, eu deitado lá todo sábado, todo domingo, toda segunda, né? Aquele que me curou mandou pegar a cama no sábado e eu peguei e tô levando. E os judeus perguntaram para ele: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E eu deixei em negrito aqui para você prestar atenção, ó. Quem é o homem que te disse? Imagine a cena. Um homem há 38 anos pedindo esmolas, deitado, enfermo, buscando cura, acreditando em coisas falsas. Ninguém pode curá-lo. Jesus chega e cura. Ele não sabe quem é Jesus. Quando perguntam para ele por que você está carregando o leito, ele fala: o homem que me curou, eu não sei quem é, mas o homem que me curou me disse para eu pegar minha cama e andar, e eu estou fazendo isso. E os religiosos, os fariseus, os religiosos da época, preocupados com o ritual religioso deles, falam assim: não pode carregar o leito no sábado. Já que você está dizendo que alguém te curou e mandou você carregar, me diga quem é o homem que te curou? Não. Quem é o homem que mandou você quebrar a lei? Olha que apego à religiosidade. Eles não se preocuparam com a cura, eles não se preocuparam com a ação de Deus, não se preocuparam com a vontade de Deus, não se preocuparam com o milagre, não se preocuparam em entender quem é aquele homem que pode curar um outro que está há 38 anos aqui enfermo. Não. Eles só queriam saber quem é que está quebrando a lei, quem é que está quebrando o sistema seguro deles, quem é que está colocando a religião deles em risco, em xeque. E o difícil é que Jesus realmente põe as religiões em xeque. Nós nos acostumamos a fazer tantas coisas, criamos rituais, né? Temos um ritual para começar um culto, temos um ritual para fazer as coisas na igreja, temos um ritual para fazer os eventos, e todo ano a nossa igreja tem vários eventos que acontecem. Todas as igrejas têm isso, formas de fazer as coisas, né? Como é que a igreja ajuda necessitados? A igreja tem 2 cestas básicas por mês. Nós fazemos rituais, seja do que for. Eu estou falando de ajuda de necessitados, mas todas as coisas aí que nós fazemos tem um programa, tem um ritual. Mas será que esse programa tem a ver com o que Deus está querendo fazer naquele mês? Será que eu tenho 2 cestas básicas e Deus naquele mês está querendo abençoar 10 pessoas? Eu estou falando de uma coisa muito simples aqui, mas as nossas agendas, elas geralmente estão ligadas à nossa rotina, ao nosso costume, à nossa tradição. E o desafio é que a agenda da igreja esteja ligada à vontade de Deus, ao que Deus está fazendo. Deus está, nesse dia de sábado, querendo curar um homem. E o que essa igreja deveria fazer, o que esses religiosos deveriam fazer, é se perguntar: o que é que Deus está fazendo hoje? Como Deus está manifestando a sua glória hoje? Um homem foi curado por uma ação divina. Deixe-nos conversar com esse homem que curou e perguntar para ele por que ele fez isso, como ele está vendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Mas não é isso. Eles querem parar essa obra de Deus, essa ação de Deus, porque a obra de Deus, a ação de Deus está diferente da agenda da religião deles, da agenda da igreja deles. E isso é um risco que enfrentamos até hoje. Nós temos que ter uma agenda que seja boa, que seja produtiva, mas que tenha a ver com a obra de Deus, com a ação de Deus. E Deus deve ser o dono da agenda da igreja, da agenda das nossas vidas. Mas a nossa tendência, a nossa tentação será fugir da vontade de Deus e mantermos a agenda. A nossa tentação será dizer para Deus: você não pode fazer isso porque está diferente da nossa agenda, infelizmente. E esse apego, dos judeus, com a tradição faz com que eles se preocupem com quem é o homem que está mandando você
pegar o leito e andar. Mas aquele homem que foi curado, ele não sabia quem era Jesus. E Jesus já tinha se retirado porque naquele lugar tinha muita gente. Se aquelas pessoas estavam lá atrás de cura, eu imagino a bagunça que deve ter virado quando chegou o que realmente cura, né? Jesus chega e cura uma pessoa daquela multidão de enfermos. Ele olha para uma pessoa, ele sabe quem ele é, ele sabe o tempo que está sofrendo, ele se aproxima e cura. Como tinha muitas pessoas, uma multidão de enfermos, eu imagino que isso deve ter virado ali um burburinho, um tumulto, e Jesus se retirou dali. E mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse para o homem: você já está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Que coisa pior é essa que pode acontecer? Primeira coisa que devemos pensar é o seguinte: será que Jesus está dizendo que aquele homem estava doente por algum pecado que ele fez? Segundo a Bíblia nos diz, não. Segundo o que o próprio Jesus nos dirá depois, não. As pessoas enfrentam calamidades, angústias e doenças, não é porque elas pecaram, ou porque o pai pecou, ou porque a mãe pecou, mas porque um mundo contaminado pelo pecado é um mundo de doenças, de angústias, de tristezas. Um dia não será mais. Um dia não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá angústia, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá nem noite mais. Vai ser um dia pleno e eterno com Cristo. Um dia. Mas hoje o nosso mundo contaminado pelo pecado é um mundo que nos traz coisas ruins. Que coisas ruins acontecem. Calamidades chegam e assolam todos. Os cristãos, os não cristãos, os filhos de Deus, os filhos do diabo. Sejam quem for, todos sofrem com as angústias do pecado. Todos morrem. O plano de Deus, a criação de Deus não é morte, é vida. Mas por consequência do pecado, todos pecam, todos ficam doentes, todos sofrem, todos morrem. E Jesus está dizendo para aquele homem que viver uma vida de pecado é uma situação pior do que a situação em que ele se encontrava. Você estava doente há 38 anos, deitado numa maca? Era ruim? Era ruim. Você achava que aquilo é o pior que tem? Achava. Não é. Se você que foi alcançado pela graça de Deus não viver uma vida para a glória de Deus, mas viver uma vida para o pecado, isso é pior do que a angústia da doença que você enfrentava. É isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Não peques mais, porque é pior do que o que você enfrentava. Viver uma vida de pecados é pior. Então, para não viver essa vida pior, não ande mais em pecado. Isso é o que Jesus diz para nós até hoje. Você foi alcançado pela graça de Deus? Não viva uma vida de pecado. Afaste-se do pecado, porque agora você conhece a graça divina, uma força maior que a do pecado, um poder maior que o do pecado. Você está em Cristo. E aquele homem se retira do templo, e diz para os judeus: agora eu sei quem me curou. Quem me curou foi Jesus. E nós vemos que isso desencadeará uma perseguição a Jesus. Curioso que Jesus não falou para ele, dessa vez: olha, não diga que fui eu que te curei. E ele sai anunciando. Não dá para julgarmos as intenções desse homem. Ele pode procurar maldosamente os judeus para falar: eu vou entregar para vocês quem quebrou a lei, foi Jesus. Ele pode estar tentando livrar sua pele. Vocês achavam que eu estava quebrando a lei? Eu disse que alguém era culpado por isso, agora estou dizendo para vocês que é Jesus. Ou ele pode realmente estar proclamando as virtudes daquele que o curou e falando: o meu Salvador é Jesus. Seja da forma que for, seja qual for a intenção dele, ele diz isso aos judeus. A intenção dele pode ser ruim, mas pode também ser boa, e não temos como julgar por esses poucos elementos aqui do texto. Mas a intenção dos judeus que ouvem
ela é ruim. Já quando ouvem que alguém o curou, eles só estão interessados em saber quem mandou quebrar a lei, quem mandou carregar o leito. E a intenção deles continua ruim agora, quando eles ouvem que é Jesus que curou aquele homem e que mandou carregar o leito, eles perseguem Jesus. A pergunta deles lá atrás, lembra, foi quem mandou carregar o leito. Mas o homem aqui diz, quem me curou? Quem me curou foi Jesus. E os judeus passam a perseguir a Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado, mas Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui Jesus está abrindo uma porta de conversa que nós veremos no nosso próximo estudo aqui nesse capítulo, se Deus quiser, que demonstra as ações de Deus, que demonstra o que Deus está fazendo e o engajamento dele na obra de Deus. Ele diz que ele está fazendo aquilo porque é o que Deus está fazendo. Vocês me criticam por trabalhar no sábado, o meu Pai trabalha até agora. Hoje é sábado e Deus quis curar essa pessoa. Deus faz o que ele quer segundo a agenda dele. E o nosso último versículo de hoje, o 18, diz que por isso, porque ele disse estas coisas, os judeus ainda mais queriam, e olha só o que eles queriam, matá-lo, porque ele violava o sábado, sim, mas não somente por isso, mas também porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai e ele fazia-se igual a Deus. Aquele que é igual a Deus, aquele que é o Deus Filho, aquele que diz que Deus é o seu Pai, Jesus Cristo, ele alcança pessoas que não creem nele e demonstra o seu poder para eles. Ele alcança incrédulos com sua graça, transforma a vida deles e depois se revela, diz, olha, eu que te alcancei. Será que isso não é o que acontece na minha vida e na sua vida? Você vai dizer assim, mas não, porque não é porque eu já cria em Jesus Cristo quando eu fui à igreja, quando eu aceitei Jesus. Mas como é que você passou a crer? Será que não foi o próprio Deus te alcançando? É possível que você estivesse em um dos pavilhões da vida aí, crendo em coisas erradas, crendo em coisas vazias, depositando suas esperanças, suas expectativas em coisas inúteis. E Deus te alcançou com a graça dele, com o favor dele. Você nem sabia de nada e ele te abençoou. Talvez ele não te fez levantar de uma paralisia, mas ele abriu os seus olhos e te fez levantar para a vida, abriu o seu coração para que você sentisse o amor dele, o toque dele, abriu os seus ouvidos para que você ouvisse a pergunta dele, filho, você não quer que eu te cure? E mesmo que você tenha oferecido desculpas, ele te transformou, ele te alcançou, ele te fez nova criatura. Você pode ter saído aí desse momento, dessa situação, sabendo que algo estava diferente, embora não soubesse dizer o que aconteceu. Mas em algum momento Jesus te encontra como encontrou ele aqui no templo e diz, fui eu que te abençoei, fui eu que te curei, fui eu que te transformei. E agora viva a vida de filho de Deus. Deus faz isso até hoje. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você e Deus está usando a sua vida para que você continue fazendo a obra de Deus e se envolva nesse processo de Deus alcançar outras pessoas. Pessoas que não creem em Deus, mas que a graça de Deus as alcançará. Olhe para a sua vida, olhe para o tamanho da graça de Deus que alcança você e agradeça a Deus porque Ele te alcançou, porque Ele te escolheu, porque Ele te buscou, porque Ele te transforma, porque Ele chacoalha você e fala, filho, não viva mais em pecado. Olha como Deus nos chama atenção constantemente para a forma como devemos viver a vida de filhos de Deus e devemos apregoar, proclamar
Quem é que nos cura? Quem é que nos transforma? Quem é que abre os nossos olhos? Quem é que nos põe de pé? É Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Que o Senhor, nosso Deus, que te alcança, que te vê, que te cura, que te transforma, que fala contigo, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele use a sua vida para a honra e para a glória dEle, e que você se preocupe com a ação de Deus, com a agenda de Deus. A agenda da igreja pode até parar, a agenda de Deus não para. A agenda de Deus para a minha vida não para, a agenda de Deus para a sua vida não para. Pergunte-se o que Deus está fazendo ao seu redor e como Ele quer usar a sua vida para fazer a obra dEle. Um grande abraço, que Deus abençoe você e espero encontrá-lo aqui no nosso próximo estudo. Até lá, se Deus quiser.